No toque de 5 segundos, podcast. É isso aí, pessoal, garotos e garotas, você está sintonizado no famigerado podcast, o programa que vai foder com tua vida, foder com tua vida, foder com tudo que você entende do que é bom. Pega alguma coisa que é boa, um adjetivo positivo, pega a antítese dele e aplica no meu podcast. Vai valer pra tudo, entendeu? Qualquer palavra que tu pegar, bom, ruim é podcast. Glória, desgraça é o podcast, entendeu? Não tem por que você escutar aqui, não tem por que você estar aqui. Isso é um desconvite desnecessário pra minha desinformação destruidora. E eu fiz isso de improviso, isso não foi um ensaio, Hoje eu tô chapadão. De quê? De maconha? De cocaína? De bebida? Não. Estou chapado de serotonina e dopamina porque treinar musculação é a melhor decisão que um jovem adulto poderia tomar na sua vida. Por que eu falo isso, amigos? Por que eu falo isso? Porque o jovem, ele é ansioso, ele só pensa no futuro. Ou ele é depressivo, ele só pensa na cagada que ele fez no passado, que ele faz todo dia. Mas a academia, além de ela liberar tais hormônios, ela faz com que você foque no presente, porque fazer exercício não é fácil. Ela faz que você crie disciplina para você se manter bem. Ela faz você evoluir, porque você vê uma mudança corpórea de forma esporádica. E assim você vai crescendo e você vai evoluindo mentalmente. E é uma ajuda do caralho, entendeu? Por isso que vai lá, mano, faz academia. Você não tem dinheiro pra fazer academia, mano? Começa fazendo uma flexãozinha na tua casa. Começa dando umas voltas no seu quarteirão. Começa a sair, sai de casa, cara. Sai, não fica com o pensamento preso na sua cachola, entendeu? A pandemia veio pra provar pra gente que a gente não consegue ficar isolado. A gente tem que fazer exercícios. A gente tem que exercitar a mente, o corpo, a alma, discutivelmente. Não sei, mas eu já estou mudando o foco, entendeu? Então é isso, caras. Vocês já perceberam que eu falo muito palavrão? O nome do podcast é Fodcast, cara. Você já começa com um palavrão na tua cara. Fodcast. Eu tava pensando um tempo atrás em mudar o nome. Eu tava com umas ideias de nome, tipo Boca de Lobo, porque meu apelido é Lobão. Tava com umas ideias de Senso em Comum. Eu acho que já tem um podcast com esse nome. Não, acho que é uma música, sei lá, foda-se. Sei lá, alguma coisa legal assim, pra poder atrair mais pessoas. Porque o meu nome, o nome Fodcast, ele não escreve literalmente Fodcast, é FXDEcast, porque eu tenho medinho de censura. Mentira, pro meu alcance ficar maior, né, entendeu? Só que o problema é que a pessoa que pesquisar, ela não vai pesquisar com X, entendeu? Então sabe o que você pode fazer pra me ajudar? Compartilha com seus amigos, dá like, se inscreve no canal Zoeira. Não vou ser esses influencers digitais, entendeu? Não vou ser. Mas eu falo muito palavrão no início dos podcasts, mas já se tornou meu bordão, vocês perceberam? Uma das coisas que eu comecei a pensar quando eu comecei a fazer meu podcast era tipo, eu preciso de um bordão. Só que um bordão, geralmente ele se cria naturalmente, de maneira orgânica. Então eu o fiz. Você está sintonizado no Fodcast, o famigerado Fodcast, que vai foder com a tua vida, foder com o teu ouvido, e assim eu vou desenrolando, né? Eu não gravei quarta-feira. Por que eu não gravei quarta-feira? Porque, como eu explico em todo episódio, minha mente, a minha personalidade, ela é uma montanha russa. Eu não sei como é que eu vou estar amanhã, entendeu? Cada dia, meu estado psíquico é diferente. Parece que, eu não sei se eu já fiz essa metáfora, mas parece que Deus, ele joga um dado. Cada dia que eu durmo e eu acordo, ele joga um dado e fala: hoje você vai ficar feliz, hoje você vai ficar ponto de interrogação, hoje você vai virar um triângulo, hoje você é um hexágono, e hoje você não vai conseguir se entender, e assim vai, e não tem resposta por como que eu tava sentindo ontem. Eu não sei como é que eu tava me sentindo ontem. Eu acho que eu sei, eu vou falar sobre isso já, entendeu? Então, pra compensar, hoje vai ser um episódio longo. Hoje eu vou falar pra caceta. Hoje eu vou falar até o meu irmão ou minha mãezinha bater na porta e falar: Daniel, cala a boca. Para de falar. Chega, por favor. Para. Você não para de falar. Você não para, cara. Você não para. Então, por isso, caras. Por isso. Eu vou tentar explicar como é que eu tava me sentindo ontem, pra vocês terem uma ideia, entendeu? Eu estou passando por um processo novo na minha vida, que, como os senhores já devem imaginar, principalmente porque quem escuta essa merda só que é próximo a mim, entendeu? Não tem ninguém que não me conhece pessoalmente que escuta isso daqui, provavelmente, não sei, mas você pelo menos deve ter trocado uma ideia comigo na internet, não sei. Enfim, foda-se.
Esse não é o ponto. O ponto é, eu estou com uma etapa nova da minha vida, eu comecei a trabalhar, eu arranjei um novo emprego, auxiliar de logística, novamente, porque um jovem desempregado que só tem um ensino médio, ele vai trabalhar de três coisas, se ele não for esforçado. Ou ele vai trabalhar no McDonald's, ou ele vai trabalhar de auxiliar de logística, peão, eu falo peão em geral, pode ser almoxarifado, estoquista, whatever, ou ele vai trabalhar de motoboy, entendeu? Mas pro cara trabalhar de motoboy, ele precisa trabalhar em um desses dois lugares primeiro, entendeu? Ou ele pode trabalhar em mercado, ou ele pode vender droga, não sei, depende de se você é do Rio de Janeiro ou não, entendeu? Mas como eu sou do interior de São Paulo, numa cidade que só tem boy, uma cidade que só tem favela... Não, falei errado, uma cidade que não tem favela, então você não vai encontrar muitas pessoas vendendo droga aqui, na verdade, você até encontra. Mas enfim, foda-se, o que eu tô falando? Eu tô doidão, cara. Eu tô doidão. Hoje eu vou dominar o mundo. Eu estou com uma motivação que eu não sinto há muito tempo. Voltando ao assunto, lembrei. Ontem eu estava me sentindo... A única referência que eu tô tendo agora, vocês vão ter que pesquisar. Tem um mangá chamado Yasumi Pum Pum, que eu já li. Que eu já falei dele no podcast. Que ele... Dependendo do sentimento que ele tem, ele é desenhado de forma diferente. Porque esse que é o lance, entendeu? Pra mostrar que ele tá se sentindo diferente. E tem um arco que ele vira um triângulo. Que ele é descrito Pum Pum, que é o personagem principal, ele é descrito Pum Pum não está tendo sentimentos nenhum. Não está... Nossa, isso foi gramaticalmente erradíssimo. Pum Pum não está tendo nenhum sentimento. Ele virou um triângulo. Ele virou um triângulo. Ele é um triângulo. Ele é literalmente um triângulo com um olhinho e uma boquinha desenhada. Pesquisa aí. Pega aí. Você que está ouvindo, pesquisa, pra você entender como é que eu tava. Eu virei um triângulo, cara. E eu acordei cedo. Fui lá fazer a integração. Já eu falo um pouco como foi esse processo. Cara, fui fazer a integração com puta sono. E não sei, parece que eu passei o dia inteiro com um vazio dentro de mim. Sabe? A academia não adiantou muito. Eu fui pra academia, parece que só piorou. Eu saí da academia com um pouco de falta de ar. Tava tendo um pouco de crise de pânico. Foi um bagulho bem punk. Eu tava mal. Eu cheguei em casa e falei, mano, eu não vou fazer nada. Foda-se, eu não vou fazer nada. Sabe? Eu vou me permitir errar. E eu vou me deitar na cama e eu vou ficar jogando Among Us com a galera, entendeu? É isso que eu farei, cara. Mas hoje eu tô motivado. Hoje eu, sei lá, tá pipocando coisas na minha cabeça. Está pipocando várias ideias. Está pipocando várias coisas pra eu falar. Parece que tá vindo um turbilhão de coisas, sabe? Porque quando o jovem ansioso e depressivo, ele tem um pico de coisa boa, o bagulho vem... Sabe, tipo, você que é homem, ou se for mulher, acho que funciona também, fica 1 para 2 semanas sem bater punheta. E daí você toca uma. Depois dessas 2 semanas. Cara, vai explodir. Teu saco vai ficar roxo, ele vai explodir. E vai jorrar litros e litros. E você vai entrar em um êxtase que você não sentia há muito tempo. Então é isso que eu tô agora. Parece que meu corpo, minha mente é um saco. E ela foi acumulando espermatozoide. E daí hoje explodiu. Explodiu por algum motivo. Eu não sei o que tá acontecendo, entendeu? Eu sei lá, minha mente é um saco. E é um saco enrugadaço que foi inchando, ficando roxo, parecendo aqueles babuíno, aquelas bolas de babuíno, sabe? Aqueles babuíno da bunda roxa. Tipo aquilo só que é bola. E aí, explodiu. Isso aconteceu quando eu saí da academia. Porque assim, eu acordei não muito bem ainda, fui lá, fiz minha integração, tal, blim, plom, na empresa, blá. E aí eu vim. E aí eu falei... Parece que deu pânico. Sabe quando você dá corda no seu carrinho e ele... Parecendo um fogo de artifício. Só que foi vários ao mesmo tempo, entendeu? E ainda tá explodindo aqui na minha cabeça, entendeu? Porque, mano, eu já falei pra vocês, sabe? A minha mente, ela funciona da seguinte forma. Cada semana ela escolhe alguma coisa pra ela brigar. Literalmente isso. Minha mente, eu vou escolher esse enigma e eu vou brigar com esse enigma. Eu vou começar a anotar isso pra fazer um dossiê semanal de coisas que minha mente briga, entendeu? E a da semana foi... Isso é muito estúpido verbalizando. A da semana foi... As pessoas não pensam que nem eu. E por algum motivo isso começou a me deixar com ansiedade. Porque isso daí é um sintoma de megalomania, entendeu? E eu tenho muito medo de ficar doido, esquizofrênico, biluteteia, blubleblé, sabe? Tasmania, Jim Carrey, Adam Sandler. Eu tenho medo de ficar
Eita, soquei o microfone, foi mal. Eu tenho medo de ficar Adam Sandler da cabeça, entendeu? E daí eu travei essa batalha mental e ontem foi o ápice porque eu não tinha sentimento nenhum, porque eu achei que eu tava doidão, lelé da cuca, entendeu? E eu falei, mano, eu sou um lixo, eu não sei, eu não tenho sentimento mais, e eu tava mal, tava tendo crise, entendeu? E aí, essa era a briga semanal. A da semana passada era... Caralho, mano, eu vou lembrar. Semana passada eu tava desempregado. Sei lá, foda-se. Mas eu percebi, mano, que existem várias coisas que... E sabe o que é mais interessante? Se você pensar racionalmente, você vai ver que não faz sentido você ter medo de certas coisas, entendeu? Porque um cara que ele é louco, ele não escolhe ficar louco. E ele mal sabe que ele é. Ele não faz a menor dúvida. Ele nunca tem um senso crítico de olhar pras merda que ele fala e pensar, mano, eu sou o Bilu Teteia. Eu sou o Jim Carrey interpretando Máscara. Eu sou o Coringa. Eu sou o doidão. Eu tô saindo com uma namorada que não existe. Ele não pensa isso. Ele só fala. E ele não para de falar, entendeu? Agora eu tenho um senso crítico elevado. Pra tudo. Tudo que eu faço. Tudo que eu vejo. Tudo que eu consumo. Eu tenho um senso crítico. Eu analiso como é que foi a forma de ser criado. Como é que isso influencia. Aí eu dou 2 passos pra trás e penso, será que é isso mesmo? Entendeu? Então... A partir do momento que eu pensei que talvez eu não fosse um cara que tem a mente mais elevada que as outras pessoas, que talvez eu não sou tão arrogante assim, aí eu resolvi. Só que mesmo assim não parou a ansiedade. Porque o bagulho fica martelando no subconsciente. Então eu imagino que a nossa mente, pra desintoxicar o bagulho, não é do nada, entendeu? O meu pico de energia, minha mente ser um saco roxo que ejacula, é do nada, entendeu? Mas o fato de você ir liberando as toxinas mentais que fazem você ter ansiedade, demora. Vai demorando, vai aos pouquinhos, entendeu? Então, enquanto minha mente não parar, enquanto minha mente se acostumar em não ter brigas mentais, ela sempre vai ter algo. E aí, que entra o famoso ditado, porque mente vazia é a oficina do diabo. Mas se o ser humano foi feito pra pensar, então por que a gente tá fugindo do pensamento dessa forma? Então a forma que eu venho me lidando melhor com a minha ansiedade é tipo aceitar os pensamentos, porque você não tem controle sobre eles. Eles só vêm na sua cabeça e você vai pensando, e sua mente vai divagando, e você é um macaquinho que raciocina. Checklist, macaquinho, pode anotar aí, checklist, macaquinho, risca, beleza? Pode arriscar, macaquinho. Já falei do macaquinho. Vamos ver se nesse podcast eu xingo o Estado. Vamos ver. Que é o segundo item do checklist. O macaquinho que tá dentro de você, já foi. Sabe? Tem um macaquinho dentro de você e ele aprendeu a pensar, entendeu? E você tem que aceitar o pensamento, sabe? Senta. Pega uma parte do seu dia, senta na cadeira, na cama, no chão, que tá um calor infernal. E pensa. Se deixa levar. Sabe? Tipo, mano, tá vindo. Olha que legal, entendeu? Olha, legal, aí vai vir umas coisas, aí você vai entender certas coisas sobre você, e aí você, quem sabe, você verbaliza, você desenha, você escreve sobre o que você tá vindo na sua cabeça, e você aceita, entendeu? Você aceita, entendeu? Mente vazia, oficina do diabo, com certeza, mas só se o diabo atrapalhar a sua vida. Agora, se o diabo for o seu eu interior que tá te atrapalhando, então come o pão que ele amassou e saboreia, sabe? Sinta cada pedacinho, cada miolo que essa parte dentro de você que o diabo fez na oficina tá lhe trazendo, entendeu? Caralho, essa foi legal. Essa metáfora foi boa, mano. Como o pão que o diabo amassou na oficina que é sua mente vazia. Eu vou dominar o mundo hoje, eu tô muito motivado. Faz tempo que eu não me sinto motivado. Hoje eu me senti motivado. Hoje eu estudei. Eu saí lá da integração, vim pra casa, eu estudei japonês pra caralho. Eu falei, mano, eu vou estudar, eu vou tentar um blém. E tô assim, tô doidão. Mas vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre um bagulho importante aqui. Só vou beber uma aguinha aqui, mano. É o seguinte, guys. A liberdade, ela tem um preço, entendeu? Como que eu posso dizer? Quando você assume uma postura de comunicador, não que eu seja um, mas vamos botar assim, quando você assume uma postura que você fala o que você pensa, sem nenhum tipo de trava, você tem que assumir as consequências. Porque todos sabemos que na sociedade, a gente obrigatoriamente tem que assumir algumas máscaras para poder viver em harmonia. Porque se todo mundo soltasse o que pensa, a gente viveria num caos. Pelo menos eu penso dessa forma. Eu não acho que
que exista alguma maneira de todo mundo falar realmente o que pensa, sem viver em um caos, em uma anarquia, se você sair falando de maneira deliberada, porque as pessoas, elas não têm, a sociedade ainda não desenvolveu uma certa maturidade de entender o pensamento alheio, sem você assumir uma postura, sem você levantar uma bandeira, sem você defender o seu time, entendeu? Então o que acontece? No podcast, por exemplo, a pessoa clica porque ela quer. A pessoa, quando eu divulgo, ela vê, sabe? Porque eu divulgo, eu vejo. Não tem como a pessoa fingir que não viu. Eu vejo os números, eu vejo as pessoas vendo meus status, eu vejo as pessoas vendo meus posts no Instagram, entendeu? Eu vejo as pessoas vendo meus posts no status do WhatsApp. Eu divulgo boca a boca, né, sabe? Nos rolês que estão tendo aqui, clandestinos, na plena pandemia. Foda-se, eu tô indo mesmo. Mas esse é assunto para outro dia. Sabe, eu divulgo. Quando a pessoa vê um nome chamado Podcast, o que você acha que ela vai pensar? Ela acha que eu vou falar um monte de informação. Ela acha que eu sou o quê? O Nerdcast. Ela acha que eu sou o Monark. Ela acha que eu vou entrevistar o Haddad. Ela acha que eu vou ler um livro de biologia pra ela. Ela acha que eu vou ensinar um pouco de filosofia. Mano, olha o nome do podcast. É Podcast, mano. Você espera o quê de um podcast desse, entendeu? Mas ao mesmo tempo que a pessoa tem que assumir as consequências, eu, como interlocutor, eu tenho que assumir a consequência de poder ver a reação de tais pessoas que escolheram ouvir isso daqui, entendeu? Teve um podcast em questão que eu gravei há um mês atrás. Caralho, inclusive já faz um tempo que eu gravo isso daqui. Eu tô muito feliz de eu estar gravando isso daqui. Que eu citei o nome de uma pessoa. Quem pesquisar vai achar. Eu não tenho medo, eu não vou excluir, eu não vou apagar o nome dela. Mas pelo fato de eu ter citado o nome dela, ocorreu um problemão. Eu falei no podcast em questão, que foi o Troca-Troca Ideia com o Driel, que eu me aproximava das garotas, até então, somente pra comer elas. Assumi uma parte de mim que eu não gosto, eu particularmente não gosto disso. Tem gente que fala que não tem problema, eu já vou entrar no âmbito dessa discussão, mas eu vou falar sobre isso, por enquanto. Eu falei, até então eu só me aproximava das mulheres porque eu queria comer elas. Ponto. Ou namorar, só isso. Eu não achava que era possível ter uma amizade. Não vou entrar no mérito do que é amizade, mas vamos entender a amizade como duas pessoas que se respeitam e não têm interesse além disso, entendeu? Eu achava que era impossível ter amizade com o sexo feminino, eu como homem hétero, entendeu? E isso deu uma má interpretação pra ela. E a gente discutiu por causa disso. A gente discutiu feio. Eu estava no meio de um exame admissional na clínica. Na clínica foda-se Clinics. Na clínica vocês não se importam com o nome. Eu estava lá e eu recebi mensagens dela. E ela falando que estava muito brava por causa do que eu tinha falado. E a gente começou a brigar feio. E ela falou, viu, não acredito que você se aproximou de mim por causa disso. É engraçado porque no dia que eu a conheci pessoalmente, eu falei que meu interesse por ela era justamente namorá-la. E que eu queria conhecer ela pra poder namorar ela. E isso foi um erro da minha parte de assumir alguma coisa assim tão rapidamente, sem entender que existem nuances diferentes nos relacionamentos humanos. Principalmente agora na sociedade que a gente vai deixando nossos instintos de lado. Eu vou entrar no mérito dessa discussão já, porque eu acho que não é bem assim também, mas vamos aos poucos, pra gente não se perder no assunto. E o que eu tava falando? Caralho, parece que a dopamina tá cessando aqui. Parece que eu tô ficando lesado aos poucos. Mas enfim. O que eu tava falando? E eu falei pra ela, né, que eu queria namorar ela no dia que eu conheci ela. Então não tinha como ter erro. Eu perguntei, por que você tá surpresa? E eu falei justamente no podcast que eu gravei com ele, e a gente discutiu melhor esse tema, que eu mudei de ideia. Que você, eu falando pra ela, fez eu perceber que é possível, sim, ter amizade com uma pessoa do sexo feminino sem você ter interesse além disso. É possível. É perfeitamente possível. É perfeitamente possível. Mas mesmo assim ela não entendeu. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Ela não é de escutar muito podcasts, entendeu? Eu acredito que se ela escutasse todos os meus episódios, por essa atitude, ela já teria parado de falar comigo há muito tempo. Porque se por causa dessa atitude minha... Tudo bem que tem mais coisas que eu vou falar já que podem ter motivado ela a parar de falar comigo. Mas ela... justamente esse é o ponto. Eu não sei se eu falei. Ela parou de falar comigo por causa disso. A gente parou de se falar. Já era, acabou. Tô me perdendo. É muita coisa. Ai, caralho, peraí.
Esse assunto é gigantesco. Eu anotei muita coisa aqui que dá pra desenvolver nesse assunto. Quando eu falei pra ela que eu queria namorar ela, né? Foi onde eu tava. Ah, lembrei. Ela não ia escutar muito meus podcasts, entendeu? Então o que aconteceu foi o seguinte. Uma amiga dela, que eu não sei quem é, também caguei, foda-se, eu não sou de fazer justiça. Ela cortou esse pedaço que eu cito o nome dela e mandou pra ela, né? Foi assim que ela ficou sabendo dessa parte que eu falei. Dito isso, lá pelas tantas, a gente começou a brigar feio. E eu falei pra ela, Nicole, olha eu citando o nome dela. Não tem problema, vai. Não tem problema. Quem fosse atrás ia descobrir, entendeu? Agora eu não sei. Eu vou cortar o nome dela aqui depois, foda-se. Falei assim, X. Por que você tá surpresa? Você acha que o mundo é um conto de fadas? Você acha que todo mundo que se aproxima de você só quer amizade contigo? Você acha que todos os caras que conversam contigo diariamente e comentam suas postagens no Facebook, você acha mesmo que eles querem algo que seja só amizade? Você tem certeza disso? Tipo, velho, cai na real. Sai desse seu conto de fadas, entendeu? Tipo, parece que existe uma narrativa moderna, que eu não sei se é por influência da mídia, eu não sei se é por influência de conteúdo, sei lá, foda-se, entendeu? Eu não caguei pra isso. Mas eu percebo um padrão de pensamento nos jovens contemporâneos, nos jovens moderninhos, nos malacóios do hebraico, que são meio inocentes e eles acham que eles são o centro do mundo. Eu não tô falando que esse é o caso, mas isso representa um padrão, entendeu? Eu vejo esse padrão se repetindo nas pessoas. Eu não sei se ela pensa assim realmente, mas é um padrão. É uma representação de um pensamento que dá a entender que eles acham que eles são o centro do mundo e que ninguém, em hipótese alguma, pode se aproximar delas sem tiver um segundo interesse. Essas pessoas não podem ser desrespeitadas, elas não podem ser olhadas na rua, não podem receber nenhum tipo de crítica. Aquele cara que foi lá na Jovem Pan, o TikToker, que fala oi, que é uma merda, que eu acho isso sem graça pra caralho, ele recebeu uma crítica simples, tipo, irmão, vai estudar. Esse negócio de TikTok vai acabar um dia. E teve uma puta comoção por causa disso, entendeu? E eu não entendo por quê. Eu não entendo por que as pessoas têm esse tipo de reação. Quando eu abri os olhos, eu não gosto de falar esse termo, mas quando eu tomei a pílula vermelha pra tais fatos da realidade, eu não tive um choque tão absurdo. Eu não tive esse choque de tipo, o mundo tem que mudar por causa de mim. Então por isso que eu dei esse toque pra ela. Eu falei, mano, eu acredito que 90% dos caras que falam contigo tem interesse em te comer. Tem interesse em te comer. E eu posso fazer essa aposta. Eu aposto a minha perna direita que se ela chegar pra qualquer um desses amigos dela, não tô falando dos amigos mais próximos, mas amigos, pessoas que ela respeita, que respeitam ela e que aparentemente não tem nenhum interesse, se ela demonstrar interesse, eles vão na linha dela. Porque essa narrativa modernista faz com que os caras que são mais cafajestes, eu falo isso porque eu sou um, e eu já fui um mais ainda do que eu sou agora, finjam ser outras pessoas que eles não são pra poder agradar o ouvido dessas pessoas, entendeu? Fala, não, eu te respeito, não, eu quero algo a mais contigo, não, você é realmente especial, não, sei lá o que, blá blá blá. Enche de uma narrativa fantasiosa no ouvido delas e come elas e sai fora. É literalmente isso. Ei, mas homem não presta, mano. Tipo assim. Eita, caralho. Mano, a sonoplastia do meu podcast é uma coisa incrível. Eu não gravo numa sala com isolamento de áudio. Eu gravo com o ventilador ligado. Eu gravo com a boca no microfone fazendo chiado quando eu falo S ou C. Às vezes eu arroto, às vezes eu dou umas fungadas. Mas enfim, voltando ao assunto. Esses caras, eles se adaptam à narrativa delas. E depois elas falam, mas os homens são todos cafajestes. Os homens são todos uns inúteis. Mas por quê? Porque vocês mesmas estão mentindo pra vocês mesmas, entendeu? Sabe? E vocês sabem disso, que quando um cara vem falar com vocês do nada, porque vamos entender, um cara, quando ele tá nos seus 20 e poucos anos, geralmente ele tá trabalhando, ele tá fazendo faculdade, o único tempo livre que ele tem, quando ele não tá estudando e quando ele não tá trampando na firma, ou é pra beber e jogar truco com a galera, ou é pra trepar.
ele não tem tempo. Ele não tem tempo pra ter amizade com mulher que pensa diferente dele. Porque homem é burro. Homem é uma porta. Homem, ele se interessa pra mulher só olhando pra cara dela. Eu tenho minha personalidade. Eu sou um cara que gosta de metal. Eu sou um cara que gosta de anime. Gosto de tatuagem. Eu gosto de desenhar. Eu tenho vários hobbies. Quando eu vejo uma mulher gostosa, eu caguei. Presta atenção. Eu caguei. Caguei porque ela faz da vida. Quando eu tenho interesse numa mulher de cara, eu caguei. Completamente. 100%. 100%. 100%. Porque ela faz a vida. Eu só quero comer ela. Quando eu tenho interesse na mulher gostosa, entendeu? Não tô falando que é impossível ter amizade com ela. Preste atenção. Não estou falando que seja algo impossível eu ter uma amizade com ela. Caso eu tenha tempo livre, não tem problema. Eu tenho várias amigas que, desde que eu mudei esse pensamento, que pensam diferente de mim, entendeu? Que pensam diferente de mim, entendeu? E é possível ter uma amizade com elas, sabe? Agora, presta atenção. A maioria dos caras, eles não querem esse tempo de amizade. Eles querem foder e cair fora. E eles vão enrolar 1 semana pra 3 de uma amizadezinha, de beber uma cervejinha, de se encontrar no rolê e colar na roda com os amigos. Ele vai comer e ele vai fingir que você não existe. É isso que acontece. É a vida. É assim que acontece, entendeu? Agora, se a gente entrar no lado em que a pessoa ela quer namorar a outra, até então tudo bem. Mas na maioria dos casos, é assim. E mesmo que esses casos aconteçam quando o cara ele tem interesse de ter uma amizade, beleza, não tô falando que é impossível, mas exceção não é regra. Por isso que eu falei pra ela que 90% dos caras que se aproximam dela querem meter o bedelho e sair fora. Querem dar uma fungada e sair fora. Querem dar um vuca-vuca e sair fora. Posso estar errado? Pode ser que o número magicamente esteja errado. Tudo bem, então posso abaixar, mas taxa de erro de 4% pra cima e 4% pra baixo. Entendeu? Os caras... Sabe, é simples, mano. É simples, cara. Eu vou dar um exemplo prático. Vou dar um exemplo prático, entendeu? Esses dias eu tava no rolê e eu me aproximei de uma garota X, que eu não vou falar o nome também, porque isso deu merda da última vez, e agora... Inclusive eu tenho que lembrar de cortar o nome da dita cuja que eu citei agora. Ela vai saber quem é. Meus amigos que sabem da história vão saber quem é. Quem caçar vai saber quem é, e eu não tenho medo de nada que eu falo aqui. Aconteceu, não tem problema, eu vou falar disso depois. O assunto agora é sobre homens cafajestes. E eles existem, e eles estão aí à solta, porque eu já fui um deles. No fundo eu sou um deles, mas eu tenho minhas amigas, mas enfim. Eu tava lá nesse rolê e eu falei, mano, eu vou me aproximar daquela garota e eu vou fazer um teste. Me aproximei dela, conversei por uns 5 minutos e já falei que eu tinha interesse em ficar com ela. Pra não ter enrolação, entendeu? Ela recusou, ela deu uma desculpinha e eu caí fora. Foda-se, não vai fazer diferença na minha vida. Porque que tá é outro ponto, entendeu? Tipo, esses caras, eles não fazem diferença. Eles criam esse tipo de narrativa porque eles se adaptam ao sexual market, ao mercado sexual que existe na sociedade. Porque se as garotas se atraem por caras que criam esse tipo de narrativa de amizade, de fazer elas se sentirem especiais, eles vão mentir por causa disso. Se as mulheres olhassem para dentro de si e fossem mais sinceras com o que elas quisessem, elas iam deixar claro pro cara o que elas querem. E eles não iam perder tempo. E daí o cara poderia chegar nela e falar, viu, bora dar uma trepa-trepa. E trepar, mas é isso que acontece. Não é isso que acontece. Se você, homem, chegar numa mulher e falar, viu, eu quero fazer sexo com você, ela vai te denunciar como assédio. Mas se você mentir e começar a bajular ela e fingir que você se importa com a existência dela, ela vai dar pra você. Ela vai chupar seu pinto. Entendeu? Eu fui direto com ela pra fazer um teste e eu tomei um fora. Eu não fiquei de bajulação. Não fiquei de nheco-nheco, entendeu? Porque eu tava sem saco, mas eu quis fazer isso. E aí eu observei um cara mais velho que eu, óbvio, mais musculoso que eu, óbvio, chegando nela. E ele começou com um papo aqui, começou com um papo ali, ó. Chegou no ouvidinho dela, papo ali, papo aqui, ó. Não deu, mano,
Demorou um pouquinho, mas ele estava Mano, ele estava com a boca na boca dela. Ele estava trocando salivas com ela. Ele estava a beijando. Ele estava pegando a garota em questão. E esse cara, ele não conversa mais com ela. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque dá pra ver, mano. Você vê um cafajeste de cabo a rabo. Você vê, olha, dos pés à cabeça. Você identifica o cara, entendeu? Ai, mas você tá sendo machista. Não, não estou sendo machista. Não estou sendo machista. Pode me rotular do que for, mas me prova que isso daí é um problema, entendeu? Se o cara chegou ali, te bajulou e você cedeu a ele, o problema tá em você, não tá em mim que tá expondo esse fato, entendeu? O problema tá em você que consegue ser convencida por qualquer cara. E os caras que se importam realmente contigo e estão lá o tempo todo contigo, você trata como um escravo, você trata como alguém pra ficar inflando o teu ego. Não tô falando você, garota, que eu citei. Tô falando no geral, entendeu? Só pra não dar merda, porque vai que, né? Vai que eu gero mais problema, entendeu? Eu fico pensando quão gigante é o ego de uma mulher de falar que isso é errado. Tipo, quando elas mesmas falam que elas têm que ter mais liberdade sexual, só vale pra elas, parece. Parece que quando o homem ele deixa claro o que ele quer, não pode, entendeu? Parece que elas podem falar que elas querem dar e elas podem ficar rebolando na raba. Agora, quando o homem é direto com uma mina, ele tá sendo assediador e ele é obrigado a mentir. Sabe? É tipo as minas que falam a solidão da mulher gorda, solidão da mulher negra. Minha filha, tipo, eu vou te contar um negócio. Sabe como um homem faz pra poder se dar bem no mercado sexual? Não basta ele nascer, que nem acontece com 90% das mulheres. Ele tem que construir uma base monetária. Ele tem que construir um conhecimento, ele tem que ter lábia. Ele tem que ser musculoso, geralmente. Ele tem que ter postura, sabe? O homem, geralmente, ele constrói sua masculinidade. E não adianta vocês falarem que é só a aparência que conta, porque é mentira. O inconsciente feminino mostra que elas gostam de homens masculinos. Homens que têm atitude, homens que têm postura no que eles pensam. Homens que não têm medo, homens destemidos. Isso é fato. Porque os próprios cafajestes demonstram isso. Eles demonstram não ter medo, eles demonstram não ter tensão, eles não tremem na base. Eles não dão importância, né, com vocês. E isso mexe com o ego de vocês, que é justamente esse o ponto. O homem ele demora para construir uma virilidade que possa atrair os olhos de uma mulher. Ou melhor, que faça com que ele conquiste mais fácil os olhos de uma mulher. Mas às vezes a mulher já tem pré-definido na mente dela o homem que ela se interessa e o homem que ela não se interessa. Isso acontece no inconsciente também. O homem que ela não tem interesse, ele tem que lutar mais ainda. Mesmo que ele construa. Agora, um homem que já tem tudo isso construído, ele já atrai os olhos femininos. Isso é fato. Isso é fato. Agora, uma mulher não. Uma mulher basta ela existir. Então, quando o homem gordaça, nerdão, que ele não pega nenhuma mina, e ele é solitário, que vocês chamam deploravelmente de incel, mesmo sabendo que não é culpa dele, mas vocês usam de termo pejorativo, sabe? Hipocrisia pura, entendeu? Sabe o que o incel faz? Ele fica reclamando nas redes sociais? Ele fica de lamúria? Não. Neca. Ele constrói, ele luta todo dia para se desenvolver, para depois, quando ele chegar lá pros seus 30, 35 anos, ele passar a vara nas novinhas que só existem. Porque ele sabe que, enfim, isso é outro assunto bem mais polêmico. Entendeu? Então, o quão grande é o ego de uma pessoa que acha que o homem não pode ter o interesse que ele quer, sendo que ela mesma reforça uma narrativa que ela pode ser livre pra fazer o que ela quiser. Mas isso é um negócio. Você pode fazer o que você quiser, mas quando você tá no mercado sexual, é uma troca. Então não é bem assim, entendeu? Não é bem assim, entendeu? Agora, eu fico pensando, tipo, o que será que define a amizade realmente entre um homem e uma mulher? Eu vou dar a minha opinião pessoal agora. E meio que reformular a minha opinião que eu dei aqui, a minha opinião que eu dei pros meus amigos, a opinião que eu dei no podcast, e a opinião que eu até mesmo dei pra ela nas conversas que a gente teve. Isso vai poder virar o jogo. Eu entendo, de verdade, pra mim amizade tem que existir essa palavra pra definir aquele tipo de pessoa que tá do teu lado e que você pode se abrir completamente pra ela.
que você pode expor seus medos, que você pode expor seus fracassos, que você pode contar com ela a todo momento que ela está ali. A amizade é uma coisa que você constrói, é uma coisa que você abre mão de coisas da sua vida pra fazer valer a pena, é uma coisa que você sempre vai estar ali, entendeu? Sempre vai estar ali. Agora, todo mundo sabe, ou melhor, todo mundo não sabe, senão esse tipo de narrativa pós-moderna não existiria. As pessoas deveriam saber que o inconsciente masculino e o inconsciente feminino levam a medos diferentes, a fracassos diferentes, levam a coisas diferentes na vida, e que geralmente só uma pessoa do mesmo sexo poderia entender. Não é à toa que a maioria dos homens que são homossexuais tem uma facilidade de ter amizade com o lado feminino, porque eles conseguem entender as nuances e os sofrimentos da mulher sem querer comer ela a todo momento, entendeu? Porque esse que é o ponto. O homem, ele quer comer a mulher a todo momento, porque o homem sente tesão 24 horas por dia, principalmente a partir dos 20 anos, que é o pico de testosterona. Então não tem como ele entender o lado emotivo da mulher. Não tem como ele entender o lado que a mulher expõe pra ele, porque assim, pra uma pessoa se abrir, assim, pra outra pessoa, ela tem que confiar nela, entendeu? E é difícil pro homem fazer isso com uma mulher, porque ele quer a todo momento meter a rola nela. Isso é fato, isso é um inconsciente masculino, isso é o saco roxo que eu falei, sabe? É o sacão que incha quando a gente fica 3 dias sem bater uma, entendeu? Não é à toa também que o homem, pra tomar uma decisão importante, ele tem que bater uma punheta, mas isso é zoeira, deixa quieto. Então, voltamos ao assunto. O homem, geralmente, ele tem amizade mais fácil com o homem porque ele não quer meter a rola nele direto. Então, ele consegue separar isso e ele consegue entender esse lado masculino. Esse lado masculino de superação, esse lado masculino de conquistar os objetivos, esse lado masculino de crescer mentalmente, fisicamente, de crescer a lógica e se expor e trabalhar. E agora, aí que tá o lance. Sabe quando o homem faz isso com uma mulher? Geralmente, quando ele se casa com ela. Quando ele tem um relacionamento com ela e ele fala: eu vou me privar de todos os momentos que eu quero meter a rola em todo mundo pra poder apenas ter olhos pra você, pra ser seu provedor e pra ser o seu defensor e pra ter você na minha vida e pra fazer você feliz e a gente ter essa troca. Pra você ser a minha mulher, entendeu? Porque o homem, quando ele se casa com uma mulher, ele não vê ela apenas como um objeto sexual. O que eu também não vejo como algo pejorativo. Quando alguém fala que existe a tal objetificação, eu não acho que isso seja algo pejorativo. Eu acho que é a liberdade sexual do homem de fazer uma troca, porque ele não força a mulher a fazer isso. Ele negocia, é uma negociação, para fazer uma troca, onde ambos saem ganhando. Então esse negócio de objetificação não tem problema nenhum. Então, quando uma atriz ela posa nua pra uma foto, ou quando sei lá, quando ela aparece de biquíni em um vídeo, ela mesma teve esse interesse de ser objetificada, porque é a liberdade dela de expor o seu corpo pra representar esse símbolo sexual. Ou então quando um cara cria uma personagem feminina, é realmente sim, o foco é realmente objetificar, porque a gente sabe que existe fantasia na sexualidade, entendeu? E não há problema nenhum nisso. Então, quando o homem se casa com uma mulher, ele priva esse lado objetificado dela e ele tenta abrir esse lado emocional dela para poder entender. E isso não é fácil de ser feito de um homem para uma mulher, isso não é fácil. É realmente muito difícil, muito difícil. E o homem, para fazer isso, ele tem que estar num relacionamento com ela. Ele tem que estar com ela há anos. E assim ele vai construindo um relacionamento. Isso vale para a mulher, para o homem também. Entendeu? Porque quando uma mulher, ela é sempre rodeada de homens que querem comer ela a todo momento. Eu vou falar de maneira crua. Eu não vou ficar usando termos técnicos e jargões. O homem, uma mulher, ela sempre está rodeada de homens que querem meter a rola nela. Então é muito difícil para uma mulher também entender o lado real do homem. Sem que ele a conquiste, sem que ele vá mostrando para ela. E às vezes também tem um lado de que o homem se casa com a mulher e nem expõe suas fraquezas pra ela, entendeu? Pra ela não ver esse lado frágil dele, porque o homem, na verdade, ele consegue esconder suas fraquezas muito bem, porque isso é ser macho, entendeu? Então, assim, eu acredito que uma amizade real se baseia nisso e que talvez, o fato de o homem tá querendo meter a rola na mina a todo momento possa atrapalhar uma amizade de verdade. Agora, se você entende como uma amizade
esse small talk que a gente faz todo dia, de conversar, de ir num rolê com a galera da facu e ficar conversando sobre assuntos banais, beleza, tranquilão, vai lá com o seu termo. Então eu também acredito que seja possível ter esse tipo de amizade, entendeu? Por isso que eu tenho a teoria que a maioria dos debates se baseiam em diferenças de termos linguísticos, de diferentes ideias que cada pessoa tem sobre vocativos, entendeu? Sobre vocábulos, sobre palavras. Cada um entende uma coisa sobre uma coisa. Porque quando eu falei que 90% dos amigos dela só tem interesse em comer ela se ofendeu porque ela não considera todo mundo realmente como amigo dela. Já eu entendi que ela quis dizer como amigo, qualquer pessoa... Não, peraí, não é ao contrário. Peraí, agora eu me embananei todo nessa porra. Agora eu tô puto. Agora eu tô puto. Porque eu me embananei todo nessa porra. Peraí. É isso mesmo. Ela entendeu que os amigos dela são realmente as pessoas próximas dela. E que ela deixa bem claro que não vai acontecer. E eu entendi como amigo qualquer pessoa que troca meia dúzia de palavras com ela. Entendeu? Mas será que é possível realmente? Será que é possível o homem ele se privar de todo esse sentimento que ele tem em querer meter a rola na mina 24/7 e se abrir com ela e ela se abrir com ele sem que eles tenham interesse um no outro? Eu sei lá, cara. Essa é uma discussão muito, muito difícil, entendeu? Mas eu ainda acredito que o fato do cara ser firme com suas decisões e falar, olha, eu não tenho tempo pra perder de papinho torto, atrai mais as mulheres, entendeu? Porque eu não vejo... Se isso fosse regra mesmo, a gente veria várias amizades entre homem e mulher de amizades verdadeiras, entendeu? Porque atualmente, às vezes a gente acha que tem uma amizade, mas a gente só assume uma postura que possa não ofender a outra pessoa e vice-versa. Mas quando elas se separam, um fica falando mal do outro, entendeu? E pra mim isso não é amizade. Pra mim amizade é quando você realmente também tá maduro a ponto de julgar a outra pessoa na cara dela e fazer ela entender os seus erros, as suas nuances, as coisas que possam expressar ela a fazer alguma coisa pra melhorar, entendeu? Chegar e falar na cara, cara, tu tá vacilando nisso, papum, entendeu? É difícil, cara. Não é tão fácil fazer isso. Então como que... Sei lá, cara. Alguns podem julgar também que esse lado do homem é muito escroto, mas é verdade, cara. É assim que o mundo gira. Tu acha que tu nasceu como? Você acha que sua mãe chegou no seu pai, fez um contrato, os dois assinaram e eles transaram e tiveram você? Não. Não, cara, não. Geralmente o cara, ele tava no trabalho dele, ele viu a colega, ele começou a ter uma amizade, entre aspas, e falou, eu quero meter a rola nessa mina, Daí ele mete a rola nessa mina e como o homem é burro que nem uma porta, ele se apaixona no primeiro dia que ele come a mina, e daí ele começa a querer construir um relacionamento, e daí eles se casam, e daí eles realmente se abrem um pro outro, e aí vai o mundo, e aí vai, né? Mas atualmente o mundo tá tão sujo e escroto que às vezes a pessoa se casa com ela, finge que abre e depois de 10 anos juntos, realmente um conhece o outro e aí se separa. E aí como que tu me diz que existe amizade realmente entre as pessoas? Eu não tô falando mais de homem e mulher, tô falando no geral. Não dá mais pra confiar em amizade de verdade, entendeu? Não dá mais pra confiar. E eu acredito que realmente existe um potencial de ter amizade. Eu ainda acredito, na verdade, pra terminar um assunto, do fundo do meu coração, eu acredito que sim, seja possível você ter uma amizade onde você consiga se abrir com uma outra pessoa, independente do sexo dela. Eu acho sim que é possível, mas é muito difícil. E eu acho que é muito raro. E eu acho que eu e essa pessoa, a gente tava caminhando pra esse tipo de amizade, porque desde então eu tô sofrendo de verdade com saudade dessa pessoa, e não de saudade de querer meter a rola nela, entendeu? Isso foi meio pejorativo, mas é meu estilo. Você tá no podcast, foda-se, o que você esperava? Não tem o que me justificar, não. Entendeu? Eu acho que nesse momento, nessa semana que eu fiquei sem falar com ela, eu senti falta dos momentos que a gente conversava, dos momentos que um se abria um pro outro, entendeu? E não nos momentos que eu sentia tesão e eu ficava tentando alguma coisa com ela, sabe? Porque eu acho sim que é possível ter uma amizade colorida. Tal termo existe e não é à toa. Eu acho que é possível uma pessoa ter uma relação casual com uma pessoa do outro gênero e nos momentos livres. Eu acho que na verdade isso é relacionamento aberto. Eu acho que amizade colorida e relacionamento aberto é a mesma coisa. Mas sei lá, eu acho que talvez possa ter um momento que surja sentimento entre os dois. Eu sei lá, cara. É muito complicado, cara. Então, a mente humana é muito louca, sabe? Porque
como que ocorre o perdão na mente de uma pessoa. Porque eu fui me abrir pra ela, consegui conversar com ela depois de uns dias que ela me bloqueou, consegui conversar com ela. Eu falei, cara, por mim tá tudo bem, sabe? Porque eu não vou ficar falando aqui o que ela fez de errado também, porque esse não é o ponto. Esse não é o ponto. O ponto é a discussão que ocorreu entre a gente e o que eu posso ter feito de errado que possa ter arruinado o que poderia ser uma amizade forte, entendeu? Eu não vou ficar falando sobre o que ela errou, porque todo mundo erra. E eu cheguei pra ela e falei, cara, por mim tá de boa, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu perdoo muito fácil. Porque como eu sei que as pessoas hoje em dia assumem máscaras muito facilmente, e eu também faço isso, eu não vou negar, então eu acredito que atrás dessa máscara existe uma pessoa que falha, existe uma pessoa que chora, existe uma pessoa que tem problemas. Então quando uma pessoa me magoa, eu entendo que ela não é de ferro, eu entendo que às vezes ela comete deslizes, sabe? E eu não espero que a pessoa pense o mesmo de mim, mas eu falo pra ela que eu estou aberto a qualquer tipo de coisa que possa acontecer, entendeu? Eu estou aberto a retornar, a ter a amizade, a retornar, a falar com ela, e assim vai. É assim que essas nuances acontecem, cara. E tipo... Eu não sei, tipo, como que você pode passar confiança pra uma pessoa depois que tu errou? Como que tu pode passar confiança pra ela e provar que tu mudou? Só parte dela, entendeu? Só parte dela, isso que é foda. Quando tu tem uma amizade e tu confia na pessoa, mas tu quebrou a confiança por um erro seu, só vai partir dela, entendeu? Só vai partir dela. E é nesse momento que você tem que ser forte e entender que se você quiser ver ela bem, você tem que dar esse espaço pra ela. Mas ao mesmo tempo é muito difícil, cara. É muito difícil. É muito difícil. Eu não vou negar que é difícil pra caralho. Dá vontade de ir lá, bater na porta de todas as amizades que foram arruinadas e falar, cara, me humilhar, sabe? Me humilhar, porque... Sei lá. Eu não sei mais de nada, cara. Eu não sei mais de nada. O sentimento de luto, de perder algo é horrível, cara. É horrível. Talvez seja por isso que ontem eu tava me sentindo um triângulo. Sem sentimento, nada dentro, nada. 2D. Um triângulo que anda, que levita. Que faz as coisas da vida. Talvez seja por isso, entendeu? Então, sei lá. É que aí pra desenvolver esse assunto eu teria que falar. Pra ter o contexto de porquê. Por que eu tô assim, entendeu? De por que eu tô tão chateado com toda essa situação. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu só queria ter desenvolvido mesmo o assunto, se é possível ter amizade entre homem e mulher, sabe? Mas eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar, porque eu não tô na vontade de entrar nesse mérito, entendeu? Então, é isso, cara. É isso. Eu não sei mais de nada, cara. Tipo, tudo... Às vezes quando as coisas acabam é do nada, entendeu? Sabe? Mas enfim, foi a primeira consequência negativa que eu tive desde que eu comecei a gravar isso, entendeu? E é um tipo de reação nova que meu cérebro tá tendo. Quando eu gravei o meu primeiro episódio, Troca Ideia com o Driel, a primeira reação que eu tive foi medo, por causa que foi uma bomba. Porque o Driel, ele tem vários seguidores e foi o... Acho que até hoje é o podcast, o episódio que eu mais tenho acesso no meu Spotify, pelo menos. Acho que no YouTube também, se não me falha a memória, salvo engano. Eu fiquei com medo, porque eu recebi vários comentários positivos. O Driel me mandou prints de várias pessoas que estavam elogiando, que queriam mais, e aquilo me deixou com medo, entendeu? Porque as coisas estavam indo de forma bem lenta e do nada aquilo explodiu. Comparando com podcasts mais famosos e conteúdos da internet, não é nada. Mas pra mim, que tá fazendo isso bem de boa, que tá acostumado com números baixos em redes sociais, eu fiquei bem assustado, entendeu? É tudo uma questão de nuance, entendeu? Quando eu participava de batalhas de rima... Só um momento. Quando eu participava de movimentos de hip hop que explodiram nos últimos anos, batalhas de rima, eu tava acostumado já, porque eu tenho vídeos de batalha minha que já bateram 1000 visualizações.
Eu tive vídeos que eu participei da Batalha da Aldeia que bateram 900 milhões de visualizações, sabe? Praticamente 1 milhão. E aquilo não me assustou, porque o movimento hip hop, ele tá acostumado a ter milhões de views, ele tá acostumado a ter um engajamento muito superior. Ao passo que, quando eu rimo nessas batalhas, eu faço um engajamento direto. Porque eu rimo pra 1.000 pessoas, eu já rimei em plateias que tinham facilmente 2.000 pessoas. Pera aí, deixa eu pensar aqui. 2.000 pessoas no máximo. Não, menos. Ah, foda-se, eu sou ruim com números, velho. Foda-se, velho. Entendeu? Mas eu rimaria tranquilamente num palco, sei lá, pesquisa aí, Duelo Nacional de MCs. Eu rimaria tranquilamente. Então o engajamento é mais direto, então tô mais acostumado. Agora, pro podcast. Podcast no geral, o Flow, que é o podcast de referência, que não foi o que me inspirou a fazer isso, só pra deixar claro. Porque muita gente fala, mas você chama alguém pra entrevista? Não, não chamo. O meu objetivo aqui, inclusive esse é o ponto, é falar e soltar a voz e expor minha opinião, expor o meu lado, entendeu? Criar uma amizade, eu gostei desse papo de amizade. Criar um laço com a pessoa que tá me escutando e é um contato mais pessoal, é um contato mais direto. Então quando eu vi que, sei lá, 50 pessoas no mínimo escutaram a minha troca de ideia com o Driel, isso só no Spotify, isso me assustou, sabe? Caralho, 50 pessoas ouviram eu me expondo esse meu lado frágil e... Vai lá, motoboiola. Salve pra todos os motoboiolas do Brasil. Onde que eu tava mesmo? Isso me assustou, entendeu? Eu falei, caralho, 50... Porque assim, eu quero assumir esse lado de um cara que expõe o pensamento dele sem medo. Eu quero ser esse cara. Eu tô construindo esse tipo de persona, entendeu? Porque é o que eu acredito que seja certo. Eu tô contribuindo pro que eu acho que seja certo na sociedade. As pessoas separarem opiniões de atitudes, entendeu? Porque... dá pra ter uma discussão filosófica bem grande sobre isso, porque tem nuances de semiótica, tem nuances de razão, de um monte de coisa, entendeu? Tem discussões libertárias, discussões antropológicas que possam definir o que é ser humano de fato, mas eu acredito que todo mundo poderia expor seus pensamentos que não sejam diretamente ofensivos sem medo. O da parte ofensiva eu já falei em outro episódio, mas enfim. Eu fiquei assustado com tais números, entendeu? Por que diabos que eu comecei a falar disso? Isso é ridículo, mano. Isso é ridículo. Por que eu falei? Sei lá, quis falar sobre isso, foda-se. Se você ouviu isso daqui e você lembra do meu ponto inicial, parabéns, obrigado. Ele foi um universo, uma realidade paralela que se perdeu e eu voltei pra que eu tava. E foda-se. Você que se vira, entendeu? Pra entender o meu ponto final. Pau no seu cu. Foda-se, é o podcast, entendeu? Podcast. Caralho, 52 minutos já. Eu falei que esse episódio vai ser grande. Eu ainda não falei nem metade do que eu quero falar hoje, cara. Eu não falei nem metade, entendeu? Inclusive, eu vou engatar um assunto, já que eu tô falando com o Driel. O Driel, a gente tava conversando no último episódio de Troca Ideia. E eu tava conversando como que os artistas são, entendeu? E eu acredito que o artista, ele sempre faz se sentir inseguro quando ele expõe sua arte. Porque vamos pensar assim. O artista, para ele poder ir se reinventando, ele sempre tem que analisar de maneira crítica a obra que ele cria. Eu, por exemplo, quando eu gravo um podcast e eu escuto ele novamente, por mais que eu receba vários elogios, eu consigo achar várias nuances que eu posso melhorar, eu consigo achar várias coisas que eu posso desenvolver, vários improvements que eu posso fazer para poder deixar o podcast mais audível, para poder ter uma qualidade melhor para o meu trabalho, entendeu? Isso vale pro desenho, isso vale pro beatbox, isso vale para qualquer tipo de arte que você produza, seja pintar um quadro, seja fazer uma dança, seja tocar violão, seja tocar piano, seja fazer dubstep, whatever. Existem muitas formas de você expor a sua mente de maneira criativa e ela é uma evolução constante. E quando você possui essa mentalidade artística de analisar suas falhas, você sempre vai ter, de certa maneira, uma insegurança com sua arte, entendeu? E como superar essa insegurança? Eu acredito que você dar 2 passos para trás toda vez que você produz uma nova obra te ajude a fazer isso. Eu ouvi o meu primeiro podcast, que eu não publiquei ainda, e, pelo amor de Deus, eu não vou publicar. Eu só vou mandar pra quem pedir pra mim. Quem pedir pra mim, eu vou mandar, porque eu tenho ele salvo no meu drive. Eu tenho os 2 episódios. Episódio 0, que é um lixo completo. Nossa, que horror. E o episódio 1, que é... Ai, que vergonha dessa merda, entendeu?
E eu percebi que eu evoluí até, sabe? Faz 2 meses que eu gravo isso e eu percebi que eu consegui pegar o jeito. E por mais que eu escute os episódios mais recentes e encontre esses erros, ao compará-los com os episódios antigos, eu consigo perceber a minha evolução, eu consigo perceber tudo aquilo que eu tô evoluindo. E eu acredito que todo artista pensa assim. O Driel, ele é um caso à parte, porque o Driel é Lelé da Cuca, ele é a Blue Blé Blé totalmente, ele é Jim Carrey, e ele acha que o trabalho dele é muito foda e perfeito, e ele sabe disso, e eu sei que o trabalho dele é bom e perfeito, e ao mesmo tempo que ele acha que o trabalho dele é bom e perfeito, ele sabe que dá pra melhorar, isso é muito foda, eu não consigo fazer isso, tudo que eu faço eu acho que é um lixo, eu sou inseguro, então, na verdade, eu vou falar de novo essa frase. Caralho, parece que eu cheirei cocaína, não tô falando muito rápido, peraí. Caralho. Então não é que todo artista é inseguro. Eu acredito que só eu seja inseguro mesmo. Porque tudo que eu faço eu acho que é um lixo. Eu desenho, eu falo, nossa, tá uma bosta. Aí eu fico 2 meses sem desenhar, eu volto a desenhar, eu falo que tá uma bosta. Então a disciplina consiste em todo dia você botar mais um tijolinho, mesmo que ele seja doído pra caralho. E aí às vezes você olha pra baixo, vê a escada que você formou com esses tijolinhos, e você fala, caralho, eu sou foda. Mas ao mesmo tempo você não pode se perder. Então eu acho que o artista... eu vou mudar então. O artista não vai ser sempre seguro. O artista, o criador de conteúdo, o homem que cria, o Eureka Boy, o Leonardo da Vinci, o Jimi Hendrix, o Van Halen, Deus o tenha, ele sempre vai ter esse equilíbrio de odiar o que ele faz e amar o que ele faz. É assim que você é como artista, cara. Porque, na verdade, aquilo é uma parte de ti, né? É uma parte de ti que você está expressando. A não ser que você crie a obra em conjunto, como uma banda, como um quadro em conjunto, como um filme. Você vai ter uma parte de ti naquilo. E geralmente, essas partes, elas demonstram partes ruins de você. Sei lá, tô fazendo uma analogia muito louca. Então como ser artista é uma evolução, acho que tudo que é evolução passa por esse processo. De você entender que você é um lixo e você aprovar tudo que você já construiu. Da hora. É isso. Eu vou fazer um negócio aqui que vai ser legal pro quadro. Pro quadro não. Pra... O que eu tô falando, cara? Vai ser bom pro podcast. Eu tava scrollando o Facebook esses dias e eu vi um teste. Sabe esses testes psicológicos? Tipo MBTI e tal? Tipo isso, eu já fiz um deles de visão política. O meu deu direita liberal, óbvio, porque eu sou ANCAP. E eu vi um que me interessou. Eu fiz ele, postei no meu Facebook, mas eu vou refazê-lo pelo bem do podcast. Eu vou aqui, ó. Olha só, espera um pouquinho. É um teste muito louco. Eu vou fazer com voz MC para que vocês possam entender. Eu posto muita merda no Facebook. Você que me segue no Facebook, e você que não me segue pode me seguir também. Eu posto muita merda no Facebook. Achei. Eu posto muita merda porque desde que eu comecei a gravar o podcast, eu tô tendo essa estratégia de marketing. Porque quanto mais merda eu posto, mais olhos se viram contra mim. E daí mais pessoas descobrem que eu tenho podcast. Isso deu certo, os números vêm aumentando. O nome do teste é... Caralho... Teste de machismo ambivalente. Ai, meu Deus, isso vai ser muito bom, cara, de refazer, cara. E o meu resultado, quem me conhece, quem consome meu Facebook, já sabe o resultado, caras. Eu tive que reativar meu Facebook, porque eu tinha desativado ele hoje, pra poder achar o teste aqui. E eu vou fazer aqui com vocês. E eu vou ler ele tudinho, isso daqui vai demorar pra caralho. Esse episódio vai ser muito longo e eu tô muito feliz com isso, porque eu tô com um pique. Porque eu vou dominar o mundo, entendeu? Eu vou dominar o mundo. É isso que eu vou fazer. Eu vou dominar o mundo com toda essa motivação que eu tô tendo. Vocês, plebes, vão ter que se ajoelhar perante mim. Então vamos lá. Teste do machismo ambivalente. O inventário do machismo ambivalente é um dos instrumentos mais famosos para medir o machismo. É muita arrogância você falar que ele é mais famoso. Ele é mais famoso por quê? Porque ele é aceito no seu clubinho acadêmico, que pode ser facilmente criticado por qualquer ser humano. Eu acho que... Eu nem vou querer falar disso. Vamos lá, isso não é o foco. É que eu ia falar que tem uma falácia sobre você criar uma autoridade científica que eu acho que às vezes não vale. Dá pra ser discutido, não dá pra ser uma lei universal, ainda mais por uma cadeira que é humanas, que é muito ambivalente e é muito efêmera. O ser humano ele não é tão exato, né? Então vamos lá. Com base no trabalho dos psicólogos Glick, Fisk,
psicologia que até hoje não tirou psicanálise como pseudociência, porque é pseudociência. Psicanálise é pseudociência. O teste determina 2 tipos de machismo que, de acordo com os autores, complementam um ao outro para reforçar papéis de gênero tradicionais e estruturas sociais patriarcais. Eu gostei desse site porque pelo menos ele teve a humildade de falar que é de acordo com eles. Não fez que nem um jornal que assumiu uma verdade. Não fez que nem vários jornais que assumiram uma verdade e falaram que é isso e foda-se, entendeu? Mas vamos falar sobre isso. Complementam um ao outro para reforçar papéis de gêneros tradicionais e estruturas sociais patriarcais. Até aí tudo bem, porque isso pode ser discutido. Não acho que seja algo negativo e a gente vai falar isso fazendo o teste, entendeu? Mais de 15 anos de pesquisa no inventário do machismo ambivalente, falácia de autoridade, foda-se se foram 15 anos. Não sei se vocês sabem, mas 15 anos pra história da humanidade não é porra nenhuma. Ao passo que a gente consegue perceber que nos anos 60 ainda existia um racismo muito mais estruturado nos Estados Unidos. E então, acho que a humanidade em 15 anos não consegue mudar muita coisa não. Ainda mais em um âmbito antropológico que é muito mais complexo que isso. E olha que eu não sou nenhum cientista, isso é óbvio, isso é fato, foda-se. Mais de 15 anos de pesquisa no inventário do machismo ambivalente constatam que este teste tem características genuinamente psicométricas e é confiável e válido empiricamente. Aí eu gostei. Como que você afirma que são vários 15 anos de pesquisa se você depois afirma que é válido empiricamente? Então não é, porra. Se você faz um método científico de teste e fórmula e teoria... Eu tô esquecendo as palavras-chave. Mas enfim, então não é empírico. Caralho, ora, porra. Meu Deus do céu, é válido só empiricamente, então tá meio confuso isso daqui. Eu posso estar errado também, eu sou burro. Pesquisas extensas em mais de 19 países. Pesquisas extensas em mais de 19 países também estabeleceram que o inventário do machismo ambivalente é válido em culturas diversas. Não, aqui eu não vou pesquisar quais são esses 19 países, mas eu acredito que são países europeus que influenciaram países ocidentais. Porque eu acho que se você fazer esse teste em países do Oriente Médio, países da Ásia e da Eurásia ali, e da Oceania, vai ser diferente, né? Onde você se encaixa no inventário do machismo ambivalente? Para cada um dos itens a seguir, indica o seu nível de concordância abaixo. Agora o bagulho vai ficar legal. Esse teste vai ser muito bom. Mano, até bateu uma tontura aqui, porque o efeito da dopamina cessou, mas eu não vou perder o fio da meada. As mulheres não dão valor a todas as coisas que os homens... As mulheres não dão valor a todas as coisas que os homens fazem por elas. Isso é discutível, porque o que é dar valor pra uma coisa? É você... Vamos entender que... Porque assim, esse teste também tem muita pegadinha. Vocês vão ver ao longo do teste. E já começou assim, então vai ser difícil de explicar, exemplificar. As mulheres não dão valor a todas as coisas que os homens fazem por elas. O objetivo dessa pergunta é ver se você tem um estereótipo de gênero ou não. Mas existem estereótipos que são facilmente identificáveis se você analisar padrões comportamentais. Então talvez não seja algo que seja per se preconceituoso. Ergo, não seja de fato machismo. Entendeu? Em outras palavras, talvez não seja realmente machismo. Talvez seja realmente um padrão. As mulheres não dão valor a todas as coisas que os homens fazem por elas? Não, e os homens também não. Porque babaquice não tem nada a ver com gênero, ora porra. Então sim, eu concordo. As mulheres exageram os problemas que tem na sociedade. Exageram. Isso não é algo exclusivo às mulheres. O que acontece é que as mulheres sim têm um lado mais emocional biologicamente. Isso é fato. Isso é fato. Os homens têm um lado mais racional quando se trata de analisar problemas de maneira lógica, de maneira racional. Sim, isso existe. Eles analisam de maneira calculista, de maneira fria, de maneira Peaky Blinders, entendeu? E às vezes os homens até percebem que existem certas nuances e problemas na sociedade. Eita porra, bateu uma porta aqui em casa, que susto, filha da puta. Só que exagerar, eu acho que não é o mesmo que você falar sobre, entendeu? Mas eu acredito sim que movimentos feministas são mais exagerados que movimentos masculinistas. Então sim, eu concordo. E eu não acho que isso seja negativamente. Eu não acho que isso seja negativo per se. Concordo, 100%. Próximo.
As mulheres provocam os homens sexualmente de propósito. Provocam, porque elas gostam de ter o ego inflado, sabe? Quando elas mostram a perninha, quando elas arrumam o cabelo, quando elas colocam um decote. Provocam sim. Do mesmo jeito que o homem provoca sexualmente a mulher de propósito, mas a diferença é que os homens não são atraídos sexualmente pelas mulheres do jeito que as mulheres são atraídas sexualmente pelos homens, ora porra. Então sim. As mulheres... Eita, eu voltei sem querer. Próximo. As mulheres têm uma sensibilidade especial que os homens nunca conseguirão alcançar. Sim. Isso não é pejorativo per se. Isso não é pejorativo de fato. O homem é burro que nem uma porta. E as mulheres têm sim um sexto sentido, que não sei se é influenciado pela biologia, já que elas são as cuidadoras do lar. Entendeu? Mas elas têm sim uma sensibilidade especial de empatia, de atração pelo próximo. Não é à toa que mulheres são maior número em enfermagem, maior número em pedagogia, na área de educação em geral. Caralho, velho. Então sim, eu concordo. As mulheres se ofendem com muita facilidade. Na verdade, todo mundo se ofende com muita facilidade. A diferença é que o homem não chora. Quando as mulheres perdem injustamente, elas alegam que perderam por discriminação. Eu não acho. Mas eu acho que existe um padrão que pode confundir. E a gente pode analisar isso em certos movimentos que pedem mais acesso empresarial, político e no esporte. Áreas que as próprias mulheres não têm interesse. E as que têm, elas acham que perderam por discriminação, sendo que elas podem vencer superando se essa discriminação for de fato. Então sim. As mulheres costumam ser pessoas melhores que os homens. Eu discordo, eu acho que todo mundo tá no lixo, então foda-se. Em uma emergência, as mulheres não deveriam ser necessariamente resgatadas antes dos homens. Aí que tá uma pegadinha, porque essa pergunta pode ser anacrônica. Esse tipo de ditado que existe mulheres e crianças primeiro, existiu em tempos em que o ser humano ele se matava por qualquer coisa. Por causa que um político tomou um tiro no peito, vários países se juntam pra ficar se bombardeando. E como todo mundo sabe que o homem é facilmente descartável, já que ele não pode gerir numa vida do jeito que a mulher gera, então mulheres e crianças primeiro, porque são vidas potencialmente vidas boas, são potencialmente seres humanos. Então, sim, em uma emergência as mulheres não deveriam ser necessariamente resgatadas antes dos homens em contextos sociais que a gente tem agora. Mas em contexto de guerra, em contexto de crise, sim. Então vou colocar sim por foda-se. Porque eu quero que o teste dê o que deu da primeira vez que eu fiz pra vocês entenderem. As mulheres devem ser adoradas e protegidas pelos homens. Não devem mais. Não devem mais. Por quê? Porque criou-se uma narrativa que desconstruiu isso e fez com que os homens mentissem. Mas no fundo, todos os homens querem adorar e proteger as mulheres. Eu não acho que deve. Aí que tá a pegadinha. Eu não acho que deve. De fato, eu não acho que seja uma obrigação. Eu não acho que alguém tem que apontar uma arma na cara de um homem e obrigar ele a fazer isso. Sabe? Mas eu acho que isso é uma atitude que surge naturalmente no homem. E que acontece sim, até hoje. Eita porra. Então, as mulheres devem ser adoradas e protegidas pelos homens em contextos perfeitos, sim. Do mesmo jeito que a mulher deve sim servir o homem e gerar amor pra ele e e cuidar das crianças e etc, entendeu? Em contextos perfeitos, sim. As mulheres têm um senso de cultura mais refinado que os homens. Não. Por quê? Aí que tá outra pegadinha, porque depende do que você entende do que é senso de cultura. Porque, assim, a cultura, ela tá ali, independente de você querer ou não. Independente do governo ter investimento ou não, existe a cultura em tal lugar. Se a cultura do lugar for vários homens ir num rodeio de cavalo e ficar fazendo brincadeira com os cavalinhos, tudo bem, vai lá. Eita porra, tô arrotando, desculpa aí. É que tá subindo o meu pré-treino aqui. Tá subindo agora. Depois de 3 horas que eu comi. Tá subindo. A cultura tá ali, independente de se ela existe ou não. Então, não tem como você afirmar que uma pessoa pode ter um senso de cultura mais refinado, independente do gênero dela, porque isso não se aplica ao gênero. Essa pergunta é estúpida, é uma pegadinha, então eu discordo. Igualdade de gênero e direitos iguais são reivindicações totalmente justas. Discordo, mano, discordo. Atualmente, se você levar em conta o que tá acontecendo atualmente em tais movimentos, eu discordo completamente.
As mulheres são propensas demais a interpretar comentários inocentes como machismo. Sim, isso não se aplica só ao gênero delas, cara. Por isso que esse teste inteiro é uma pegadinha. Sabe, tem um monte de cara que faz isso porque tá adotando uma narrativa idiota, cara. Meu Deus, do mesmo jeito que qualquer cara acha que um argumento é gordofobia, qualquer cara inseguro acha que qualquer comentário é racista. Agora, a mulher é propensa a fazer isso? Acredito que sim, porque elas têm um lado emocional mais enraizado, que possui um fulgor maior, isso é fato, então vai tomar no cu. As mulheres são tão racionais e lógicas quanto os homens. Não, já expliquei por quê. Se um homem e uma mulher saem juntos, o homem não deveria necessariamente pagar a conta. Não deveria. Não deveria. Não deveria. Isso é uma pegadinha, mas se ele quiser, ele paga. Se ele não quiser, ele não paga e foda-se. A masculinidade não tá sobre o homem servir a mulher e fazer ela se sentir especial. Está no fato dele ter firmeza em suas decisões para que a mulher se sinta segura, independente do que ele achar que é o caminho certo. Porque tá na vibe, não tá na decisão em si. Por isso que a mulher se apaixona por traficante, e ao mesmo tempo que se apaixona por político, ao mesmo tempo que se apaixona por um policial. Porque independente da ideologia que ele possui na cabeça, independente dos valores imorais, não sei como ficar, independente do que ele tem na cabeça, ele tem firmeza no que ele acredita e ele vai defender com o punho fechado até o final que ele acredita. Então, se ele acredita que o homem tem que pagar a conta com a mulher, então sim, mano. Sim, o homem não deveria necessariamente pagar a conta. Mas se ele quer pagar, ele paga. Então vou botar neutra aqui, vai tomar no cu. As mulheres têm tanto senso de honra e dever quanto os homens. Não tem, mano. Não tem. Mulher não se interessa por política, tanto quanto os homens. Mulher não se interessa de ir pro exército e defender o país tanto quanto os homens. Mulher não tem interesse em defender uma bandeira tanto quanto os homens. Já o homem tem, instintivamente, aquela vontade de defender sua tribo e de defender a sua moradia, onde tá a sua prole. Ele tem, desde que ele é um macaquinho que tem dentro de si. Entendeu? De novo. Macaquinho. The Monkey Cast, motherfucker. Então, as mulheres não têm senso de... Uma grande mulher deve ser colocada em um pedestal. Isso é muito ambíguo. Se for num pedestal, a parte que você quer, no sentido que você quer defender ela, então sim. Mas eu acho que não. Uma grande mulher. O que define uma grande mulher? Se você quer entender como uma mulher que você disse ser empoderada, então não, foda-se. Eu acho que ninguém deve ser colocado num pedestal, na verdade. Então, não, eu discordo. Não deve ser colocado num pedestal, vai tomar no cu. As mulheres buscam favores especiais sob disfarce de igualdade. Sim, sem saber que é a igualdade. É porque existe uma narrativa que é colocada de maneira intuitiva na cabeça das pessoas em geral que seguem movimentos sociais, onde eles criam narrativas que não existem na cabeça deles e onde eles criam favores especiais. Talvez pode ser motivados por sindicatos ou motivados pelo Estado, que ganha com isso, por meio de partidos e por meio de voto. Olha só, chegando no Estado de novo, dá um checklist. Mas sim. Então foda-se. Vou colocar que sim. Os homens devem se sacrificar para garantir o bem-estar das mulheres. Em contextos atuais, não mais, porque os homens estão cagando e eu quero que continue assim para a sociedade ruir, porque a gente sabe que o que mantém os pilares da sociedade são homens, e você pode perceber isso sabendo que homens são o maior número em empregos insalubres, são o maior número de pessoas no exército defendendo o país, são o maior número na política, são o maior número em cargos especiais. E ninguém impede atualmente as mulheres de fazerem o mesmo. Elas não fazem porque elas não querem. E pronto, e acabou. Mas os homens devem se sacrificar para o bem-estar das mulheres. Não só devem, como eles já fazem. Porque eles querem garantir o bem-estar da sua família. E na família você não entende só como homem provendo para a mulher o dinheiro e a segurança. Você entende como família. Como ele provendo a segurança e o dinheiro para a mulher e para as crianças. As mulheres têm uma capacidade de cuidar dos outros que os homens nunca conseguirão alcançar. Sim, porque o homem é burro, que nem uma porta. Ele não tem sensibilidade, ele só tem racionalidade e ele às vezes nem pensa porque ele é burro. E a mulher já tem um senso de caridade, como eu falei. As mulheres querem ter controle sobre os homens em relacionamentos heterossexuais de longo prazo. Não querem. Geralmente quem manda no relacionamento é um homem por questões biológicas, por questões de firmeza, de macheza. Isso é fato.
Ponto. Acabou. Pode me julgar. Isso pode dar um belzão do caralho. Foda-se. Vai, me expõe. Eu quero muito tomar exposed por causa desse podcast, por causa das coisas que eu falo. Toma, me cancela. Posta pra todo mundo, pra tu ver. As mulheres querem ter controle. Não querem. Os homens que deixam a mulher ter controle são manginas sojados. E daí as mulheres descartam eles logo após. A mulher não pode ser feliz sem ter um homem pra cuidar dela. Sim, do mesmo jeito que um homem, na maioria das vezes, não consegue ser feliz sem uma mulher do lado dele, cara. É uma questão dos dois se completarem. Mano, eu não conheço nenhum homem que consiga viver o caminho dele pra sempre. Sabe, MGTOW, eu acho que um MGTOW sempre vai se render no futuro, cara. É impossível isso daí acontecer. Então, uma mulher não pode ser feliz sem ter um homem pra cuidar dela, ao mesmo tempo que o homem não consegue ser feliz sem ter uma família pra ele prover carinho, segurança, educação e proteção e etc. Prover os bens do lar. Isso não é questão de religião, isso não é questão de imposição social, isso não é questão de imposição estatal, isso é biologia. Isso acontece instintivamente. E não adianta você ficar criando alegoria e ficar criando brincadeira pra tentar separar, ou então pra tentar suprimir, porque não dá certo. Porque nos países que contêm mais igualdade, ainda existe desigualdade. Porque os homens ainda consomem coisas que as mulheres não consomem, os homens ainda têm uma pretensão a escolher empregos mais insalubres, os homens tendem a ter mais liderança em sociedades mais igualitárias. E não vai ser programinha social que vai mudar isso. Não vai ser intervenção estatal que vai mudar isso. Não vai ser encheção da porra do saco que vai mudar isso. Isso vai continuar acontecendo, porque é biologia, é fato. Em uma sociedade igualitária, onde todo mundo é livre pra fazer o caralho que quiser, ainda existem nuances de desigualdade. De salário. Porque os homens escolhem postos de liderança que merecem ter salários maiores. E não há ninguém que impeça de uma mulher de fazer o mesmo. Elas vão fazer porque elas não querem. Vamos para a última pergunta. C. Em um país o serviço militar é obrigatório, essa obrigação deve ser aplicada a homens e a mulheres igualmente. Sim, ou é pra todo mundo, ou não é pra ninguém. Isso daí não tem nada a ver com machismo, então vai tomar no cu. Terminei o teste, vamos ver qual vai ser o resultado. Caralho. 88% machismo hostil. 33% machismo benevolente. E você nunca vai saber o que motivou a eu ter essa porcentagem. Eu não sei o que é o machismo malevolente. Eu não sei o que é o machismo bonzinho. Porque o teste não me fala. Ai, caralho. Na primeira vez que eu fiz esse teste deu 100%. Acho que é porque eu tava puto com esse tipo de narrativa idiota que só serve pra encher o saco. Ai, mas esse tipo de machismo causa morte de mulher. Não causa morte de mulheres esse tipo de pensamento. Sabe por quê? Porque os homens que combatem esse tipo de violência contra a mulher são os homens que são chamados de machistas. Então, e os homens que fazem esse tipo de crime contra as mulheres não o fazem porque eles querem ser macho. Porque o homem de verdade não faz uma merda dessa. Ele faz isso porque ele tem problemas psicóticos. Ele faz isso porque ele tem problemas na família. Ele faz isso porque ele não teve um acesso à educação. Ele faz isso porque ele não teve acesso ao mercado de trabalho. E daí ele fica louco. E daí ele começa a usar droga, ele fica dodói da cabeça. Aí ele começa a cometer crime. Aí ele começa a meter bala em todo mundo, independente do gênero. Entendeu? Um cara que se acha o fodão, o homem da casa, bate na esposa. Ele não faz isso por causa do machismo que vocês chamam de patriarcado. Ele faz isso por outras motivações e outras nuances sociais que o fazem ter isso. Até porque sociedades igualitárias que possuem reflexos de estruturas que vocês julgam serem patriarcais e pejorativas contra a mulher, não possuem esse tipo de atitude. Entendeu? Na sociedade japonesa, por exemplo, onde todo mundo age que nem um robô, existem reflexos de mulheres que traem mais os homens, e existem reflexos de homens que traem mais as mulheres, existem reflexos de homens que bebem muito e que batem nas esposas, e de esposas que batem nos filhos e que fogem de casa. Isso não tem nada a ver com estruturas sociais. Isso tem a ver com social issues. Isso tem a ver com problemas sociais que não são motivados por questões de gênero. São questões mais complexas, onde cada caso é um caso. Não obstante que países da Europa que possuem uma igualdade maior, onde todo mundo pode ter a decisão que quiser, existem reflexos que aqui no Brasil vocês julgam ser
nocivos à mulher, que vocês julgam ser motivadores de violência contra a mulher, entendeu? Agora, países na Europa onde a liberdade de expressão já é mais livre, digamos assim, já que aqui a gente fala de liberdade de expressão, mas é falaciosa, onde você pode expressar seu pensamento, porque assim, vocês falam que a liberdade de expressão de você falar sobre isso e você ter um pensamento que seja considerado pejorativo e machista pode influenciar caras a cometerem crimes de violência contra a mulher, o que é uma falácia. É a mesma coisa de falar que um cara que viu um filme onde o Scarface mete bala em todo mundo vai pegar uma arma e meter bala em todo mundo. Ele não vai o fazer por causa do filme. Então o cara não vai bater numa mulher por causa de um pensamento que vocês julgam ser machista. Ele vai o fazer porque ele é doido na cabeça. E os caras que o combatem são julgados de machista. Sabe? São policiais. Até os próprios criminosos dentro da cadeia, dentro das favelas, dentro de lugares onde eles podem exercer sua criminalidade, eles mesmos odeiam esse tipo de narrativa, entendeu? E por mais que possa existir algum tipo de estrutura na sociedade que seja pejorativa tanto para o homem quanto a mulher, não é tão bivalente do jeito que esse tipo de teste, esse tipo de narrativa demonstra. Não é algo que seja, o patriarcado que oprime as mulheres, não. É algo que afeta os dois. E que se for pra ser desconstruído, tem que ser desconstruído dos dois lados, cara. Mas vamos ler aqui. Vamos terminar aqui. Machismo hostil. Crenças altamente negativas sobre as mulheres e estereótipos negativos sobre elas. Por exemplo, a crença que as mulheres são ingratas e egoístas, que querem privilégios não merecidos na sociedade, ou que querem provocar ou controlar os homens de forma sexual, podem ser vistas igualmente como formas de machismo hostil. Não. Isso não se aplica só à mulher, cara. O homem é burro, o homem é filho da puta também. O ser humano é colocado sempre numa caixinha. E é raro, na verdade, você ver uma pessoa colocar uma mulher numa caixinha onde ela seja uma filha da puta só por ser mulher. Na verdade, o homem que é julgado como bruto, o homem que é julgado como insensível, o homem que é descartado socialmente. Eu não tô me vitimizando aqui, eu tô expondo um fato, porque é isso que acontece. Quando você vê um filme de uma pessoa que ela tá sendo humilhada, desde que os filmes são filmes, desde que o entretenimento é entretenimento, você raramente vê uma mulher sofrendo isso. Na verdade, o homem que é rebaixado, o homem que é julgado como vagabundo, o homem que é pisado nos filmes, o homem que é julgado de forma pejorativa, o homem que sempre é um machão, bobão, retardado. Machismo benevolente. Atitudes com relação às mulheres que podem ser vistas como positivas na superfície, mas também servem para perpetuar estereótipos de gênero e a desigualdade de gênero. Por exemplo, a crença que os homens devem proteger as mulheres, que as mulheres se saem melhores em funções relacionadas ao cuidar dos outros, ou que as mulheres são, de alguma forma, mais puras que os homens, podem ser vistas igualmente como formas de machismo benevolente. Ou seja, foda-se, tanto faz o machismo que é benevolente, se ele atribui uma carga negativa que faça com que a igualdade de gênero exista. Então por que ele é benevolente, ora porra? É porque ele parece ser algo bom? Não, é porque ele simplesmente expõe um fato, não é porque ele tem a intenção de ser bonzinho, ora porra. Ele só expõe um fato, caralho. Então como que você afirma que existe esse tipo de nuance nas pessoas e elas podem afirmar as duas coisas ao mesmo tempo? Eu sou bipolar, então como é que eu afirmo que as mulheres são puras e depois eu afirmo que elas são ruins? Não, na verdade... tô me perdendo. Na verdade isso pode ser feito assim, as pessoas têm diferentes faces. Mas sabe o que esse teste dá a entender? Que não importa o que você faça, não importa o tipo de pensamento que você tenha, você vai continuar contribuindo para coisas que são, entre aspas, ruins para a sociedade, ou coisas que contribuem para coisas que nem são ruins assim, só são fatos que acontecem. Ora, porra, caralho, por que eu tô falando que nem o Olavo de Caralho, Olavo de Carvalho? Não, eu não gosto desse cara, não gosto desse velho doido da cabeça. Eu fiz um pedido nas minhas redes sociais para as pessoas me mandarem perguntas que eu ia ler no podcast. Você que queria ter sua pergunta lida, não mandou, pau no seu cu. Eu só recebi 6 perguntas e eu as lerei agora. Eu vou manter o anonimato das pessoas, caso elas não queiram ser associadas a esse lixo que é esse podcast. Mas eu vou ler elas aqui, tá? Finalmente eu tive um pouco de engajamento, porra. Ontem, quando eu não quis gravar, eu recebi umas mensagens que me ajudaram a me motivar. Eu recebi mensagens de pessoas que escutam
e elogiaram o meu trabalho, isso me motivou. Então sim, isso dá certo. Eu achava que você elogiar o artista que é seu amigo não dava certo e só elogia. Não, isso ajuda pelo menos a ele se motivar mais um pouquinho, entendeu? Você não é obrigado a consumir, você, na verdade, pode só respeitar o trabalho dele e você que consome, pelo menos tem um pouco de engajamento, talvez, eu não sei. Ninguém é obrigado a nada, mas eu tô falando que funciona. Quando a pessoa quer e parte do coração dela, funciona. Eu fiquei muito feliz com tais mensagens. Então vamos lá para a primeira que eu recebi. De uma garota que provavelmente ela nem escuta o meu podcast. Mas ela mandou. Só pela zoeira. Cadê essa porra, caralho? É que eu botei, mano, um pouco no Insta, um pouco no Face, aí ficou tudo complicado. Peraí. Beija minha bunda. Minha filha, se eu pudesse beijar sua bunda, deixa quieto. Eu não só o faria, mas deixa quieto. Beijo sim. Se tiver limpinha, fofinha, com aquele cheirinho de Pampers. Não, isso soa meio estranho. Aquele cheirinho de... Caralho, hipogloss. Isso, com aquele cheirinho bom de hipogloss, aí eu beijo a sua bunda. Aí eu dou uma bitocada na tua busanfeta. Eu toco meus lábios nas suas nádegas. Eu encostarei o meu aparelho degustativo no seu aparelho... Eu não vou terminar essa frase, é muito nojento. Outra mensagem do meu amigo. Eu quero saber sua visão do futuro ou dos dias atuais, de um modo filosófico ou realista, sei lá. Cara, de verdade, eu tô tendo uma visão bem pessimista da sociedade, cara. Eu acho que... Sim, o mundo, ele tá muito melhor do que nos últimos tempos, mas a gente tá enfrentando um tipo de problema que é muito ruim, que é a desinformação, entendeu? Eu me aplico nisso. Eu acho que é impossível para cada indivíduo na sociedade saber o que é verdade. Quando as universidades e os jornais eles possuíam uma responsabilidade sobre a informação, eles o faziam porque eles possuíam um monopólio da informação. Pela lógica, era mais fácil mentir, sim. Mas as universidades, no mínimo, elas possuíam tal autoridade científica porque elas sabiam que a responsabilidade delas era tamanha. Porque uma função de uma universidade nunca é gerar lucro. Na verdade, é buscar a verdade, é buscar a ciência. Quando elas possuíam essa humildade, ao mesmo tempo essa responsabilidade e essa autoridade sobre o conhecimento, era mais fácil de você entender o que era verdade ou não. Porque você sabia que o cara que estava falando aquilo, ele desenvolveu aquele assunto e ele estudou em um lugar que possuía essa carga. Isso se perdeu hoje em dia, por causa que o acesso à informação está muito repicado, está muito retalhado e a gente não sabe muito bem a origem de tais informações. Então, às vezes, certas informações são atribuídas a universidades e às vezes até são, mas elas são falaciosas, entendeu? E não é porque você ficou ouvindo de outra pessoa que não tem nenhum embasamento científico. É porque é lógico e é burro. É logicamente fácil de perceber que é burro o tipo de constatação por meio da lógica, entendeu? Porque como o acesso às universidades ficou... Não tô falando que deve ser impedido. Na verdade, quanto mais pessoas em universidades, melhor pro desenvolvimento da sociedade. Só pelo fato da pessoa ter interesse em estudar já é um plus, entendeu? Eu não tô julgando essas pessoas. Mas a gente tem que ter muito cuidado ao gerar conhecimento e aplicar esse tipo de autoridade para qualquer tipo de conhecimento que é gerado. Porque isso dá base para pessoas serem terraplanistas. Isso dá base para pessoas negarem o aquecimento global. Isso dá base para pessoas acreditarem em teoria de gênero, do patriarcado, entendeu? Isso se aplica a qualquer lado, independente de ideologia política, que é outra coisa que também vem infectando o conhecimento em sua forma geral, entendeu? E é por isso que eu tô tendo um pouco de falta de esperança nos dias atuais e nos dias futuros, entendeu? Eu não gosto muito de pensar nos dias do futuro, porque isso não se aplica muito e talvez não, eu nem vou estar vivo pra ver como é que o futuro vai ser. Mas ao mesmo tempo que eu acho que a humanidade ela evoluiu a um ponto muito confortável, onde a gente pode sentar nossa bunda e confortar o macaco que tem dentro da gente, e a gente poder assistir Netflix e comer Doritos, ao mesmo tempo que eu acredito nisso, eu acho que o conhecimento, a falta de conhecimento, a falta de acesso à informação correta, por estar muito exacerbado, tá só prejudicando, cara.
Tem doenças que foram erradicadas que surgiram novamente, porque pessoas estão acreditando que a vacina causa autismo, cara. Que a vacina é algo ruim. Tem gente querendo não vacinar as crianças por causa desse tipo de pensamento. Que é muito ruim. É um pensamento perigoso. É danoso à sociedade, entendeu? Tem gente com cartilha social que prejudica tudo. Então tá um lixo. Mas isso entra um assunto que eu deixei de comentar, que é sobre as bolhas, sabe? Eu acho que eu tô pensando isso porque eu tô frequentando muito as mesmas bolhas todo dia. As mesmas bolhas sociais que a gente encontra no Facebook. Ou andando com as pessoas que pensam igual a gente. Ou então, eu só tô vendo as bolhas que não pensam igual a mim todos os dias. As mesmas bolhas. Então, eu posso muito bem estar errado. Talvez exista uma parcela gigantesca da sociedade que eu não conheça, que não pensa nada a ver com isso que eu tô falando, sabe? E às vezes eu tenho acesso a esse tipo de bolha quando eu tô indo trabalhar, quando eu tô andando na rua, frequentando lugares que realmente eu não frequento. E eu fico surpreso como existe uma bolha diferente que talvez não seja tão nociva do jeito que eu tô pensando, entendeu? Então é isso. Eu acho que não tem esperança apesar de tudo. De verdade, eu tô bem... tô bem meh. Deixa eu ver se eu recebi alguma no Facebook aqui. Cara, esse teste me estressou, cara. Eu fiquei meio emborrado com essa bosta desse teste. Imbecil demais, cara. Vamos ver se... Não recebi no Facebook, não recebi nenhuma pergunta. Parece que o povo do meu Facebook não é tão engajado assim. Vamos entrar no Messenger. Pera aí. Não. Vamos pro Insta. Ver eu achei que eu tinha recebido 6 perguntas. Eu recebi só 4. Foda-se. Verloey. Pergunta do meu amigo: qual foi a maior merda que você já fez? Cara, eu consigo achar essa resposta facilmente no meu cérebro. Em 2018, lá pra outubro de 2018, eu consegui... começou a chuviscar aqui, foi mal. Quando eu tava no final de 2018, um ano que eu tava parado, porque eu era um jovem adulto burro, eu tinha 19 anos, eu era burro, eu tinha conseguido um emprego ótimo numa empresa, registrado, bonitinho, onde eu trabalhava de madrugada. Eu trabalhava das 6 da tarde até as 6 da manhã, e eu ganhava um salário equivalente a 1.800 para 1.900 reais. Não tenho vergonha de falar o quanto que eu ganhava. Foda-se, é só poder de compra. Não sei porque as pessoas têm medo de mostrar o poder de compra delas na sociedade, sendo que ao ver as compras dela, a gente consegue adivinhar. A não ser que ela esteja totalmente endividada com crédito e tal. Mas enfim. Eu trabalhava nessa empresa, eu ganhava super bem. E por algum motivo do caralho, que eu não sei porquê, eu decidi sair desse emprego pra poder fazer letras em outra cidade. Olha que legal, eu saí de um emprego que eu tava ganhando bem, que eu podia tirar minha carta, eu podia morar sozinho, eu podia fazer o caralho que eu quiser, porque eu não tenho vergonha de falar isso, eu já falei isso em vários episódios, eu sou um cara mimado, eu vivo sobre condições boas, eu não preciso pagar conta, sabe? Então o meu dinheiro, ele era convertido 90% pra mim, eu ajudava só o mínimo aqui em casa e ficava cerca de 1.500 conto pra mim, cara. 1.500 reais pra um jovem de 19 anos que não faz porra nenhuma da vida, que já tem roupa, que já tem comida, que já tem tudo, cara. Eu podia ter construído uma base muito melhor pra mim, entendeu? E eu abandonei pra fazer letras e continuar às custas da minha família, morando em República, em outra cidade, e ter me frustrado com um campus ridículo, com um curso que eu não vou falar mais que é ridículo, porque eu mudei minha opinião. Eu acho que parte do aluno achar a base boa do curso, entendeu? Mas na época eu tinha um emprego perfeito, cara. Era um emprego muito bom. Ele era cansativo, ele era, mas valia a pena. Era 12 por 36, entendeu? Não obstante que na época um funcionário que era meu superior, ele ia mudar de turno, e um outro que tava entre eu e ele saiu. Então, provavelmente, eu ia ser o supervisor do meu turno. Porque eu já manjava de tudo. Eu tinha aprendido em 4 meses que eu fiquei naquele cargo tudo. Todos os detalhes possíveis. Tudo. Eu ia assumir uma responsabilidade maior, mas o meu salário ia aumentar.
Eu ia ter mais maturidade, eu ia adquirir mais maturidade em poder assumir um posto. Tudo bem, eu não gosto muito de falar de arrependimento, porque eu acho que todas as decisões que a gente toma na vida servem pra gente ser o que a gente é hoje. Mas sim, essa foi a maior merda que eu já fiz. Agora eu vou falar sobre uma pergunta muito boa que o meu amigo mandou. Ah, essa daqui me embananou, cara. Deixa eu abrir ela aqui, rapidão. Como focar em não pensar em nada sem pensar em nada? Como focar em não pensar em nada sem pensar em nada? É só você não pensar em não pensar em nada sobre pensar em nada. Quando você não pensa que você tá pensando em algo, você não tá pensando em pensar em algo. Simples, cara. Como focar em não pensar em nada sem pensar em nada? Não pensando em nada. Quando você foca em não pensar em nada, você está pensando em não pensar em nada. Ao passo que quando você não pensa em não pensar em nada, porque você não quer pensar em nada, você não está pensando em nada. Entendeu? Então é simples, na verdade. Como focar em não pensar em nada sem pensar em nada? Não pensar em nada. Agora entendi o axioma, porque se você foca em não pensar em nada sem pensar em nada, você tá pensando em algo, então você tá focando. Então não tem como você focar em não pensar, porque ao fazê-lo, você está focado. E aí você está pensando. Então, você focar em pensar em não pensar... Não, Peraí. Você focar em pensar em não pensar é impossível, porque você tá... É possível, porque você tá filosofando sobre o ato de não pensar. Agora, você focar em não pensar, você já tá pensando. Então, para você focar em não pensar, você não tem que focar em pensar. É o contrário. Agora, se você pensar em não focar sobre pensar em focar, aí você tá pensando. Agora, se você não focar em pensar em não focar sobre pensar, você não tá pensando em focar no que você não tá pensando, entendeu? Então vira um looping. A mente humana é uma loucura. E é com isso que eu termino esse episódio de hoje. Vão tomar no cu todos vocês. Eu odeio todos vocês que mantêm essa merda em pé. Ao mesmo tempo que eu amo fazer isso, cara. Eu amo fazer essa merda. Esse tipo de pensamento de não pensar em pensar, ele se aplica em tudo. Quando você para pra perceber que as atitudes que você toma na vida, você faz sem pensar. Quando você atinge o seu ápice de... Quando você atinge o seu ápice em fazer as coisas que você amadureceu, você o faz sem pensar. Porque quando você tá fazendo algo e você tá focando na evolução, você não tá fazendo a coisa evoluída. Só que depois que você faz aquela evolução, você começa a fazer de forma automática, daí você não está pensando naquilo que você está fazendo, daí você começa a atingir outro patamar. Esse podcast eu fiz inteiro sem pensar em várias coisas, porque eu não tô focando em pensar. Mas se eu quisesse focar em não pensar, eu estaria pensando e eu ia ficar louco. Então vai se fuder, dá um abraço na sua mãe, dá um abraço no seu pai e tchau, seu bosta.